falar sobre o hábito mais poderoso para vencer o refluxo e a gastrite. Hoje eu vou contar a história da Kelly. A Kelly venceu mais de 12 anos de gastrite, refluxo e esofagite de forma natural em alguns meses, através do programa Digestão Plena. E hoje a gente vai fazer uma análise do caso dela, porque com certeza o caso dela tem a ver com você, tem a ver com a sua vida. Com certeza você vai se identificar com muitos dos aspectos que ela tinha, os sintomas, os diagnósticos, como foi o processo, o que ela fez na prática para poder resolver o problema, como ela está hoje, que é o seu sonho. Então, se você sofre com refluxo, gastrite, esofagite, fica aqui nessa live. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Carlos, sou naturólogo clínico. Eu estou aqui com a missão de te ajudar a voltar a ter o prazer de comer, a voltar a viver sem os sintomas da gastrite e do refluxo, tá bom? Hoje vamos falar sobre principalmente refluxo, mas também sobre gastrite. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou com uma sensação de estômago cheio. O que pode ser? Nidinho perguntou. O estômago cheio geralmente é porque você não está conseguindo fazer uma boa digestão. O alimento, quando você come, ao invés de ser digerido, ele fermenta, gerando toxinas que vão gerar barriga inchada, arrotos e gases. E isso acontece muitas vezes porque está faltando ácido e enzimas digestivas devido a hábitos intoxicantes que nós praticamos. Vou falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Então, gente, hoje eu vou fazer uma análise com você da história da Kelly. Desculpa aí que as letras estão invertidas. Eu esqueci que quando a gente faz uma live frontal, as letras ficam invertidas. Agora já era. Então, essa daqui é a Kelly hoje com o seu esposo. A Kelly sofria de gastrite, gastrite, né? Que é a pangastrite, refluxo e esofagite. Ela tinha o combo completo. Mas o sintoma que mais incomodava ela era a sensação de bolo na garganta. Mas além do bolo na garganta, a Kelly também tinha sensação constante de aperto, queimação, daquelas que você sente até dificuldade em respirar. Depois vocês vão ver o depoimento dela lá no YouTube. Depois eu mostro aqui para você ver, você assistir lá no YouTube ou aqui no Instagram, para você poder ouvir ela falando, contando como é que foi a trajetória dela. Você também tem esses mesmos sintomas? Deixa que eu quero saber quais sintomas você tem. Bom, então, a Kelly, ela tem 4 filhos. E uma das coisas que afetou muito a convivência dela com seus filhos foi exatamente a pangastrite, o refluxo, a esofagite e o bolo na garganta, porque ela estava muito impaciente, não estava conseguindo cuidar das crianças direito, e o esposo não estava entendendo o que estava acontecendo, não estava entendendo. E isso estava gerando muito estresse, ansiedade, angústia. Imagine você ter que criar os filhos, cuidar do esposo, cuidar da casa, ir para a igreja, cuidar da família, fazer mil e umas coisas, né? E ainda ter que tratar a gastrite, o refluxo. Quem aqui é mulher e passa por isso? Deixa aqui, Carlos, eu estou nessa situação. Você que é homem, tem que sair de casa, trabalhar e passa por isso. Deixa aqui também que eu quero saber. Então, a Kelly, ela tinha alguns medos. Um dos medos era medo de dormir, porque muitas vezes a gente dorme e a gente acorda com aquela sensação de bolo na garganta. A gente dorme e a gente acorda de madrugada com o líquido voltando para o esôfago. Então a gente começa a entrar em desespero. A gente dorme e a gente acorda de manhã com a garganta inchada, né? E você pensa, eu não quero dormir porque eu não quero passar por isso. Outro medo que ela tinha era desse refluxo se tornar um câncer. Eu não sei se você sabe, mas o câncer do refluxo, ele está associado muitas vezes à própria gastrite. Por quê, Carlos? Quando o seu estômago está irritado, você gera o refluxo e esse refluxo acaba queimando a mucosa do esôfago e inflamando.
e isso pode gerar, consequentemente, um tumor também na garganta, um câncer maligno. Então, ela tinha muito medo de câncer. E tinha outros medos também, mas você, qual que é o medo que você tem hoje? A Kelly, ela tentou de tudo, tá vendo aqui a foto? Ela tentou usar remédios naturais, como chás, sucos. Ela tentou usar tinturas, talvez a Espinheira Santa. Não lembro se ela usou a tintura, mas ela usou muito chás medicinais. Ela tentou fazer dietas, tá vendo aqui a dieta? Ó, pãozinho de forma, ovos fritos, mamão, mas também não deu certo. E tentou usar os nossos remédios de farmácia, né? São tão perigosos para a nossa saúde, porque agravam a gastrite e o refluxo. E isso gerava na Kelly desânimo. Por que que gerava na Kelly desânimo? Deixa eu passar aqui também no outro notebook, porque eu consigo ler para vocês, porque eu não estou conseguindo ler não. Gerava desânimo porque ela pensava, já tentei de tudo e meu caso não tem mais solução. Então, indo para a questão da dieta, ela, ó, tudo que falaram que tinha que tirar, ela tirou. Tá vendo aqui, ó? Frutas ácidas, parou de usar frutas ácidas, frituras, café, pimentão, cebola, alho, bebida alcoólica, comidas picantes. Ela tirou tudo que disseram que não podia comer. Mas a cada dia ela só via o caso dela piorando. Cada vez ela via o caso dela agravando. E isso começou a gerar alguns problemas emocionais nela. Eu vou falar quais são os problemas, quais são os pensamentos negativos que a Kelly tinha. E você vai me dizer aqui se você também tinha esses pensamentos negativos. Eu sei que você está ansioso, mas fica aí que eu vou falar para você o que foi que ela fez. O que foi que ela fez para resolver isso. Segura aí que vai dar certo. Ó, veja bem, ó. Ela tem os seguintes pensamentos. Já tentei de tudo, meu caso não tem mais solução. Você também pensa assim? Segundo pensamento, eu sofro há muitos anos. Eu não vou conseguir curar a gastrite, a esofagite. Outro, eu tenho outras doenças gastroesofágicas, né? Eu não tenho só gastrite, eu tenho esofagite, eu tenho refluxo, eu tenho úlcera gástrica, hernia de hiato, eu tenho talvez acalásia, pólipos no estômago. Então, a bactéria H. pylori, eu não vou conseguir resolver o problema. Outra desculpa que ela dava, eu não tenho tempo, dá trabalho tratar a causa, né? Não tenho tempo para isso. Outra, não tenho dinheiro. A Kelly falava, eu não tenho dinheiro para nada, mas ela tinha dinheiro para comprar remédios, para fazer dietas, para fazer consultas, para fazer endoscopias. O problema é que a prioridade dela não estava no tratamento da causa, estava no tratamento do alívio. Por quê? O remédio, a dieta, alivia, mas o hábito restaura. Ela não estava focando nos hábitos, ela estava focando naquilo que alivia, nos remédios naturais e de farmácia que aliviam. Vamos continuar aqui então. Então, ela começou a assistir os meus vídeos. Os meus vídeos, está vendo aqui alguns vídeos aqui que a gente posta. E os nossos vídeos, o nosso conteúdo, as pessoas ficam tão encantadas com o que a gente ensina, com o que a gente passa, que graças a Deus esses vídeos viralizam. Você está vendo aqui, ó, esse vídeo aqui tem 4 milhões de visualizações. Esse daqui tem 1.300.000, esse daqui 813 mil. Então, quando você compartilha essa live, você faz com que outras pessoas também possam conhecer esse trabalho, ter esperança de voltar a viver normal, voltar a ter o prazer de comer. Por isso que é muito importante a sua força aqui, a sua presença, tanto estando aqui, quanto compartilhando, quanto também praticando tudo o que eu estou ensinando. Porque quando você pratica tudo o que eu estou ensinando, você depois vai começar a falar de mim. Olha, eu comecei a fazer, estou bem melhor. Se você é aluno, está melhor, deixa aqui nos comentários seu depoimento para poder motivar também aqui os outros. Eu estou melhor emocionalmente, não tenho mais refluxo, bolo na garganta, queimação, azia. Escreve aí você que é aluno, que eu quero saber. Então a Kelly começou a assistir os meus vídeos e tomou uma decisão. Qual foi a decisão que a Kelly tomou? Ela começou a participar do programa de gestão plena. Não se preocupe, gente, que eu não vou vender o programa agora. Mas, para você saber, ela comprou o programa de gestão plena, começou a praticar o protocolo DP e entrou na comunidade dos cultivadores da saúde, a comunidade
digestão plena. Então ela tinha o professor, ela tinha o protocolo, ela tinha um grupo de amigos motivando ela. Se você tiver essas três coisas, você tem tudo em suas mãos: o professor, o protocolo e o grupo de amigos. Claro que a gente sabe que essas coisas aqui são ferramentas que Deus usa para trazer a cura e a restauração do seu estômago e de toda a sua vida. Tá bom? Vamos lá, continuar. Mas, Carlos, o que foi que a Kelly fez para resolver o problema? Bom, o tema de hoje é o hábito mais poderoso. Eu vou citar aqui alguns hábitos, mas existe um hábito secreto que é o que eu vou revelar no final, que é o mais poderoso de todos. Então, se você gostar do que eu vou ensinar aqui, fica até o final para você poder anotar todos, tá bom? Bom, o primeiro passo que ela fez foi investigar a causa. Então, as pessoas acham que o que causa gastrite é fruta ácida, o que causa gastrite é alimento picante, bebida alcoólica, o que causa gastrite é a bactéria H. pylori, o que causa gastrite é o ácido do estômago muito ácido. Então, se eu tenho uma crença, imagine assim, que a crença é uma semente que a gente planta no terreno do coração, tá bom? O coração que eu falo é a mente, né? O terreno da mente. Então, eu plantei a semente. Aí eu acredito que o que está gerando a gastrite é o ácido. Então, eu vou tomar um antiácido, um omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Entende? E não resolve, porque não é isso que está causando a gastrite. Se eu creio que o que causa a minha gastrite é ingerir abacaxi, laranja, limão, então eu vou começar a tirar todas as frutas ácidas. Tirar a cebola, o alho, o tomate, pimentão, o hortelã, porque disseram que isso é o que causa refluxo. Ou eu vou tentar tomar ali, se eu creio que é H. pylori, que causa gastrite, eu vou tomar ali um antibiótico para H. pylori. E não resolve nada, porque não é H. pylori sozinha que causa gastrite. Bebida alcoólica, H. pylori, fritura pode contribuir, mas ainda não é isso sozinho que causa gastrite. É um conjunto de hábitos intoxicantes. Então, ela descobriu, peraí, então, se não é as frutas ácidas, não é o ácido muito ácido, não é H. pylori, não é alimentos picantes, bebidas alcoólicas, o que é então que causa gastrite? O que causa a gastrite são hábitos intoxicantes. Isso daqui que eu vou falar, gente, não dá nem para a gente questionar, porque é algo fisiológico. Tem algum profissional de saúde aqui? Se tiver algum técnico de enfermagem, enfermeiro, educador físico, médico, nutricionista, naturopata, naturólogo, psiquiatra, não sei. Qualquer profissional da área de saúde, se estiver por aqui, dê o seu alô aí, Carlos, sou da área de saúde. Eu quero saber aqui se tem, porque o profissional de saúde, ele vai saber o que eu estou explicando, ele vai confirmar que é verdade, tá bom? Ele vai confirmar que é verdade. Veja bem, quando a gente não se expõe ao sol diariamente, na quantidade de tempo e na hora correta, a gente não tem o estímulo da produção da vitamina D, que é tão essencial para que os nossos policiais, que são os leucócitos, possam fazer o processo de cicatrização do estômago, para que a gente possa estimular a produção de enzimas digestivas, para que os ossos fiquem fortes, para que a gente não tenha, além da gastrite, uma deficiência grave de vitamina D. Então, você que é da saúde, você sabe a importância do sol para o ser humano. E a falta do sol acaba gerando excesso de toxinas, porque o sol estimula a sair de toxinas através do suor, através do fortalecimento das células de defesa. Claro que não é só o sol. O sol é uma ferramenta. Quando a gente inspira um ar tóxico e não pratica uma respiração diafragmática, que é a respiração que os bebês praticam, a gente acaba não expulsando o gás carbônico que fica acumulado no corpo, né, uma parte, se transforma em toxinas que inflamam o estômago. Desculpa, a gente trazer uma linguagem um pouco técnica, porque tem muita gente que é cética, que não acredita, a pessoa tem que explicar essa parte fisiológica. Mas depois você pode ler lá no Tratado de Fisiologia tudo isso. Quando a gente não toma uma água alcalina, com minerais como cálcio, zinco, ferro, magnésio, uma água desintoxicante de forma fracionada durante o dia, na quantidade suficiente, sem as refeições, no tempo correto entre uma e outra refeição. Quando a gente faz isso, a gente elimina toxinas
pela urina. Quando a gente não faz, a gente acumula toxinas no sangue que deveria sair pela urina. Tem que escrever nisso daí. Aí eu poderia citar aqui a alimentação errada que a gente tem a vida toda, com alimentos processados, industrializados, de baixa qualidade. Aí a gente tem o sedentarismo, que acumula toxinas que deveria sair pelo suor. Se tiver algum educador físico aqui, vai confirmar. Quando a gente não dorme à noite, o sono é importantíssimo para poder modular, para restaurar, para fortalecer as células que produzem as enzimas digestivas. Quando você não dorme corretamente, você tem uma baixa de ácido, para de produzir as enzimas, o esfíncter relaxa. Então a Kelly, ela pensou assim, peraí, se o que está gerando a pangastrite, o refluxo e a esofagite, inspirar um ar tóxico, beber água de forma desregulada, comer uma alimentação inflamatória, então, para não poder resolver a gastrite, eu tenho que fazer o contrário disso. Qual que é o contrário? Eu preciso ter uma alimentação anti-inflamatória. Então, preciso ter uma alimentação, como eu sempre digo para você, quanto mais simples e natural for o seu alimento, mais nutritivo e desintoxicante será. Então, ela começou a aprender a comer com saúde, a combinar os alimentos. Aqui, ó, esses daqui foi eu que tirei foto. Aqui é um bolo natural que eu fiz. Aqui é um suco detox. Aqui é um prato de banana com mamão, overnight, que é leite de coco com axi e aveia. E tem outras coisinhas também. Aqui é os e-books de receitas. Então ela começou a fazer uma mudança na alimentação. Aí você vai falar assim, mas eu já mudei a alimentação. Só que ela fazia dietas restritivas. Como assim, Carlos? Ó, ela, de manhã ela comia o quê? Vamos supor, todo mundo come, né? Quando vai para o nutricionista. Ah, você vai comer um pãozinho de forma, ou um pãozinho de supermercado, com um ovinho frito, né? Aí você vai pegar uma porção de mamão ou uma maçã. Aí você vai pegar um copo de café, café, como é o nome? Descafeinado, leite desnatado, o açúcar tem que ser um adoçante. E aí você come esse café da manhã, vai para o almoço. Ah, no almoço é uma saladinha com um arroz, não come feijão, faz um frango, toma um copinho de suco de laranja. Aí o jantar é mais pesado, né? Come ali um pouquinho de arroz com feijão e carne e pronto. E você acha que está mudando a alimentação. Isso não é mudar a alimentação. É uma alimentação que inflama. E eu estou falando aqui só das 3 refeições, porque ainda tem o lanche. Intervalo da manhã, intervalo da tarde. Então ela começou a praticar o que eu chamo de alimentação gastroprotetora. Escreve aí, alimentação gastroprotetora. E esse conjunto de hábitos desintoxicantes ajudou ela a ser restaurada completamente, que é o que a gente tem ensinado aqui para vocês e ensinado dentro do programa Digestão Plena. Eu não consegui ver os cardápios, o QR Code levou para um site. Rosana, você já é nossa aluna? Se você for, não tem problema. Manda uma mensagem para a gente no Zap, eu já resolvo para você aí e já mando para você as receitas, tá bom? Se você for nossa aluna. Então ela começou a mudar esses hábitos e ao mudar esses hábitos, ela conseguiu ter uma grande melhora. Por isso que eu vou pedir agora para você anotar aí para mim, ó, as coisas que ela começou a fazer, tá bom? Anota aí, porque você vai começar a praticar amanhã mesmo essas orientações. Veja, essas orientações que eu vou passar não é para resolver o seu problema, é os primeiros passos, é para você ter um pouco de alívio dos sintomas, entende? Mas ainda tem um hábito mais poderoso que você tá já, tá bom? Então, pega caderno, caneta, para você poder anotar, beleza? Vamos lá. Primeiro, combinações alimentares. Escreve aí no caderno, combinações alimentares. Tem que aprender a combinar os alimentos. Não adianta comer banana com feijão. Tem que aprender como combinar, porque se comer banana com feijão, vai fermentar, vai gerar dor, azia e muito refluxo. Coloquei aqui, ó, aprender também a respeitar os intervalos entre uma refeição e outra. Não comer 3 horas. Isso eu vou estar ensinando melhor no evento Restauração Gástrica. Outra coisa, ter cuidado com os horários de líquidos. Isso é muito importante também. Ter muito cuidado com a questão do sol, do sono e do exercício físico, tá bom?
Outra coisa que eu coloquei aqui, o emocional, que é o hábito que eu vou falar agora. E outra coisa, hábitos que são aceleradores. Então, esses daqui são alguns hábitos que você pode estar praticando para poder vencer a gastrite e o refluxo. E o hábito que fez com que a Kelly demorasse muito para resolver o problema foi a questão de não cuidar do emocional. Como assim, Carlos? Veja bem, a Kelly levou cerca de 8 meses para poder vencer o refluxo, a pangastrite, o bolo na garganta. E alguns vão dizer assim, Carlos, isso daí é muito tempo, demora demais, 8 meses, né? Mas por que levou 8 meses? Porque ela não aceitava que uma das coisas que estava atrapalhando ela era a ansiedade. Era a ansiedade de ficar boa logo. Ela queria tanto ficar boa logo, porque a gente está sofrendo, né? Que essa ansiedade acabou atrapalhando ela. E ela não estava conseguindo se libertar completamente do bolo na garganta e do refluxo. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ela começou realmente a trabalhar a parte emocional. Inclusive, dentro do programa de gestão plena, a gente tem um tratamento de saúde emocional, tá bom? Com a psicóloga, com o naturólogo da minha equipe, onde tem as aulas específicas para isso, onde tem um protocolo emocional específico para quem tem problemas gástricos. Porque não adianta você tentar tratar o emocional como uma pessoa, vamos dizer assim, normal, né? Não que você não seja normal, não é isso. No sentido que você está doente com gastrite. Porque, por exemplo, uma pessoa com gastrite, ela tem pensamentos específicos. Então, por exemplo, você vai num psicólogo, tudo bem, você vai te ajudar. Mas você vai dizer assim, olha, eu tô com uma sensação de bolo na garganta, uma dor, já tomei medicamento, fiz dieta, suplemento. E ele pode falar assim, isso daí é coisa da sua cabeça, isso daí são pensamentos negativos, isso daí... E realmente, o emocional tem a ver com o sintoma, mas o sintoma em si é algo que está acontecendo. É algo, eu estou com dor, é uma dor mesmo. Só que as pessoas elas não te entendem, elas acham que é algo da sua cabeça, que você está exagerando, que você precisa ir no psicólogo, no psiquiatra. E não, realmente está acontecendo isso com você. Então, quando ela começou a tratar o emocional, ela ficou muito melhor, até ficar livre definitivamente da gastrite e do refluxo, tá bom? Aqui é uma citação da escritora Ellen White falando sobre a relação dos problemas emocionais com a gastrite. Ela fala assim, grande parte das doenças que aflige a humanidade, eu vou trocar aqui a palavra doenças por gastrite, porque é a doença que você tem. Grande parte das pessoas que sofrem com gastrite tem a sua origem na mente e só pode ser curada e restaurada à saúde se a mente também for curada. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. Olha que interessante. Então, muitas pessoas estão aqui nessa live atrás de uma nova dica, né? Um novo remédio. Espinheira santa, suco de batata, suco de babosa, é uma nova dieta, uma nova tintura, um novo suplemento. Carlos, quem tem gastrite pode beber de vez em quando? Pode, meu amigo. Quem tem gastrite de vez em quando pode beber. Pode beber água, chá medicinal, água de coco, caldo de cana, suco de uva integral, sucos detox, leites vegetais naturais, vitamina de banana, de abacate, etc. E outras bebidas 100% naturais. Agora, se você fala de cerveja, champanhe, vinho com álcool e etc., bebida alcoólica, aí, meu amigo, diga adeus para isso daí. Primeira coisa, não é só quem tem gastrite, viu? Não é só quem tem gastrite que tem que evitar o álcool. Mesmo que você não tenha gastrite, você sabe que é errado. Por quê? Quando você vai falar com seu filho, filho, não pode beber, mas você bebe, né? Filho, não pode tomar isso, mas você toma, né? Então, assim, lição de moral aqui, né, gente? Cada um tem a sua vida, faz o que quiser dela, mas é apenas um conselho de professor. Qual que é o conselho? Não beba com ou sem gastrite, tá bom? Não beba nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas é só um champanhe de vez em quando.
Não vai nessa, gente, porque você está sofrendo hoje por causa do álcool. Claro que não foi só o álcool que gerou a gastrite, mas o álcool é uma das coisas que enfraquece a imunidade e que contribui para o câncer no estômago, para as úlceras, para a gastrite, o refluxo. Então, se você não tem a força para parar de tomar bebida alcoólica, né, porque tem muito jovem aqui que me segue aqui, né, que bebe, e adulto também, né? Agora chegou a hora. Agora chegou a vez de você largar disso, tá bom? Muito bem. Carlos, e quais que eram os problemas emocionais que a Kelly tinha? Ó? Ela dizia assim, ó, eu quero ser curada logo, né? Quero curar logo. E se eu não curar? E se evoluir para um câncer? Ela achava que o que ia resolver era mudar a alimentação. Vamos lá. Por que que as doenças emocionais, como a ansiedade, o estresse, a depressão e o excesso de trabalho, eles geram gastrite? E não é só excesso de trabalho. Por exemplo, você é católico, né? Vai à missa, você tem muita atividade na igreja e está sobrecarregando. Você é evangélico, você vai na igreja, tem muito carga, muito sobrecarga. Você é pastor da igreja, você é cantor, você vira à noite cantando, está muito sobrecarregado, não tem momento de descanso, né? Como que isso afeta a gastrite? Imagine aqui um saco de cimento. Imagine que uma criança de 12 anos, ela está trabalhando de servente de pedreiro. Se você colocar um saco de cimento, 50 quilos em cima dele, ele não vai conseguir carregar esse saco de cimento. Isso pode quebrar uma costela, ele pode cair, ele pode se machucar, ele fica muito sobrecarregado, enfraquecido e doente, pode adoecer devido ao peso excessivo que foi colocado em cima dele. Assim também é com o estômago. Quando você tem ansiedade, medo, depressão, de forma constante, você produz uma quantidade muito grande de cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina, certo? Carlos, mas o cortisol e a adrenalina, esses hormônios, né? É como se fosse um saco de cimento, eles são importantes para o corpo, são importantes. Mas quando eles estão em excesso, eles acabam relaxando o esfíncter esofágico. Não sei se você consegue ver. Ele relaxa o esfíncter esofágico. E o seu estômago, ele produz enzimas digestivas, como a lipase e a pepsina. A lipase começa a digestão das gorduras, do que você come, e a pepsina começa a digestão da proteína. Só que quando você está com muita ansiedade, você sobrecarrega o estômago com esses hormônios e eles acabam parando, inibindo a produção dessas enzimas digestivas e do ácido do estômago e relaxando o esfíncter. Então você começa a ter refluxo, azia, gastrite, entende? Tudo por conta do emocional abalado. Por isso que tratar o emocional é tão importante. Vocês entenderam, gente? Porque eu falo 10, 20, 30 vezes. Gente, tratar o emocional é muito importante, mas a pessoa não entende. Eu quero receita, eu quero remédio, eu quero um suco. Não, tem que tratar da ansiedade e de forma correta. Essa daqui, ó, é a Kelly hoje. A Kelly hoje não toma nenhum remédio de farmácia. Voltou a brincar com os filhos, a passear, a sorrir, a viver. A Kelly hoje tem uma vida normal, come o que gosta, com prazer, sem dor, queimação e azia. E você pode pesquisar o depoimento dela. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Comece a mudar os hábitos desintoxicantes. O meu emocional está bem abalado. Tratando o emocional, você acaba melhorando muitos problemas. É exatamente, Johnny. É exatamente isso. Carlos, a médica gastro me atendeu, disse que não era aconselhável ficar tomando prazol. Causa algum problema? Olha, essa gastro foi corajosa, viu? Para você descobrir quais são os problemas que o prazol causa, você não precisa acreditar em mim. Você vai no YouTube, coloca assim, perigo do prazol. Aí você coloca assim, gastro. Você vai ver vários gastros falando dos efeitos colaterais a curto prazo e a longo prazo do prazol. Segunda fonte que você pode procurar. Vai no Google, coloca bula do prazol, efeitos colaterais. Terceiro, conversa com pessoas que estão sofrendo com gastrite, com refluxo, que já tomou prazol,
que já tomou Iselme, Isiloque, que já tomou antibiótico para H. pylori e pergunta: você teve melhoras ou pioras no tempo que você está tomando prazol a longo prazo? O que foi que sentiu? O que foi que piorou? Se você vê o gastro falando mal, se você vê a bula falando mal, e se você vê as pessoas falando mal, eu acho que nem tem como a gente duvidar que o prazol é uma droga. Entende? Ah, mas aí eu posso tirar o prazol? Aí é uma decisão sua individual com o seu gasto. Ah, mas os seus alunos, Carlos, eles tiram o prazol, param o prazol. Mas os meus alunos, eles param individualmente. Eles fazem um preparo antes, eles fazem uma desintoxicação. Muitos conversam com o gastro para poder tirar, porque tem pessoas que estão dependentes do prazol. Se tirar o prazol agora, claro que não é todos, né? Mas se tirar o prazol agora, pode passar muito mal, porque o corpo já está acostumado com o medicamento, tão acostumado que ele para de produzir o ácido. Veja, você come a comida, aí o seu estômago produz ácido para derreter a comida, aí você toma o prazol, acaba com o ácido. Aí passa um tempo, aí ele vai produzir de novo comida, produzir ácido, aí você neutraliza o ácido. Chega uma hora que ele diz assim: já que você não quer ácido, então eu não vou mais produzir, porque eu produzo, você destrói, eu produzo, você destrói, eu produzo, você destrói. Ali para de produzir o ácido, entendeu? Ele para. E aí, quando você para de usar o prazol, você sente uma dor insuportável. Você pode ir parar no hospital. Então, assim, se você não usa prazol, pense 10 vezes antes de usar o prazol. Pense 10 vezes. Se você já usa o prazol, muito cuidado ao tirar o prazol sem a devida desintoxicação. Muito cuidado. Achei que o remédio queria me exterminar e não a bactéria, exatamente. Tem cura para gastrite? Tem uma frase que diz assim: há cura para todas as doenças, mas não para todos os doentes. Vocês entenderam? Há cura para todas as doenças, mas não para todos os doentes, porque nem todo doente quer deixar aquilo que o adoeceu. Como assim, Carlos? Nem todo mundo que tem gastrite vai querer aprender a combinar a comida, o que comer em cada refeição, quais que são os horários, como cuidado emocional, como praticar respiração anti-refluxo, a tomar o sol, fazer o exercício. Por quê? Porque ele foi educado desde criança que o que resolve o problema dele é tomar remédio de farmácia, remédio natural e fazer dieta. Então, não adianta, eu posso passar aqui 3 horas falando. Se a pessoa não tirar esse pensamento da cabeça de que isso não resolve, o que resolve é a mudança de hábito, não vai curar. Hérnia de hiato, esofagite, gastrite, pangastrite, não vai resolver. A Érica falou aqui, ó, hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? É quando o estômago ele sobe um pouquinho para o esôfago, ele extrapola para o esôfago. Devido ao estômago estar irritado, aos estímulos do refluxo, ele acaba se contraindo e subindo para o esôfago. Como é que eu faço para poder esse estômago voltar para o lugar? Eu preciso dar um descanso para o meu estômago. Eu sobrecarrego o estômago quando eu estou constantemente ansioso, estressado, comendo 3 horas, sem fazer exercício físico, com as combinações erradas, e entra prazol, é remédio natural, é suco, é suplemento, é encapsulado, e é trabalhando de domingo a domingo, não tem um dia de descanso. Então essa sobrecarga é o que faz com que a hernia de hiato permaneça ali a vida inteira, e não resolve. E lembre-se, digestão plena não se adquire, se cultiva. Que Deus abençoe e até a próxima live. Terça-feira que vem, 19h30. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima.